Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para esta semana. Semana que começou com tempo mais instável sobre o interior do Brasil. No último final de semana tivemos o avanço de uma frente fria que trouxe de volta as instabilidades para o interior das regiões sudeste e centro-oeste, contribuiu para a ocorrência de chuvas de moderada até forte intensidade em diversas localidades. Nesses pontos em verde aqui deste mapa, representam o acumulado de precipitação dos últimos 7 dias, algumas localidades receberam chuvas superiores a 100 milímetros nos últimos 2 dias. Então, é uma chuva que contribuiu para o aumento da umidade no solo, apesar de impactar momentaneamente atividades do campo, como colheita da cana-de-açúcar, mas, por outro lado, é uma chuva muito importante para aliviar o estresse térmico e o estresse hídrico provocado por um período prolongado de tempo seco e muito quente da segunda quinzena de setembro. Então, essa chuva já trouxe aí um alívio e ocorreu até com volumes acima da média nessas áreas em azul do segundo mapa, que representa a anomalia da precipitação dos últimos 7 dias. Áreas que receberam maiores volumes se concentram aqui entre a Alta Mogiana Paulista, Sul e Triângulo Mineiro e algumas áreas pontuais do Centro-Oeste. No sul do Brasil, tivemos chuvas mais expressivas na primeira metade da última semana. Na segunda metade, o avanço de uma massa de ar seco e frio garante o tempo um pouco mais firme e temperaturas bastante baixas nas últimas madrugadas. O frio mais intenso concentrou especialmente nas regiões serranas e áreas de planalto. Na umidade no solo, podemos acompanhar que houve um ligeiro aumento da umidade no solo em áreas produtoras do sudeste e centro-oeste devido à ocorrência das chuvas deste último final de semana. Mas o solo encontra-se mais encharcado no extremo sul do Brasil e oeste do Amazonas, onde tem chovido de forma mais frequente com volumes moderados. Já sobre áreas do mais ao norte, a gente observa que o solo está bastante seco. Nestas áreas, além do tempo seco, o calor tem sido bastante intenso. Agora, para os próximos dias, o destaque é a formação de um novo ciclone no sul do Brasil. A partir desta terça-feira, dia 3 de outubro, já volta a mudar o tempo devido ao avanço de uma área de baixa pressão atmosférica que vai se formar aqui entre o norte da Argentina e o Paraguai. Sistema que vai provocar já temporais nesta terça-feira nas áreas mais a oeste da região sul. Na quarta-feira, esse sistema avança para o oceano e dará origem a um ciclone extratropical, que tende a intensificar as instabilidades na próxima quarta-feira e trazer risco para fortes temporais entre a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e leste paranaense. Nestas áreas, além do alto volume de chuva que pode passar aí dos 130 a 150 milímetros em algumas áreas, poderemos ter também ventania até eventual queda de granizo. A chuva dá uma ligeira trégua durante a próxima quinta-feira, quando a frente fria associada ao ciclone deve avançar pela costa do sudeste, propagando instabilidades aqui sobre a faixa leste da região. Essa chuva desta vez não deve adentrar pelo interior do Brasil e o tempo seco e quente vai se intensificar na área central do Brasil. No sul do país, a trégua da chuva será curta e entre a sexta-feira e o final de semana, um novo sistema vai se formar. Desta vez, o sistema, além de trazer chuva forte, especialmente na sexta-feira para a região sul, a partir do sábado e do domingo deve ajudar a espalhar instabilidades também pelo sudeste e centro-oeste. As chuvas devem aumentar durante o final de semana, especialmente no sudeste, estão previstos maiores volumes de água, e no centro-oeste são esperados episódios um pouco mais isolados, mas que já ajudam a aliviar um pouco o calor também e trazer um pouco mais de umidade. Até mesmo na região norte, a chuva deve se espalhar um pouco mais a partir do final de semana, atingindo grande parte aqui do estado de Rondônia e chegando até as áreas mais ao sul aqui do estado do Pará. Mas grande parte da fronteira agrícola do Mato Piba e grande parte do interior nordestino, do Pará e do Amapá devem continuar com tempo seco ao longo desses próximos 10 dias. Nas temperaturas, o que a gente destaca aqui nas mínimas é que teremos um alívio desse tempo mais abafado das madrugadas, especialmente a partir do próximo final de semana. Nesta semana ainda são esperadas temperaturas mínimas bastante elevadas aqui no Brasil Central. A partir do final de semana, as temperaturas mínimas ficarão um pouco mais amenas e no sul do Brasil tem previsão para um ligeiro declínio da temperatura mínima, especialmente no próximo domingo. Quanto às temperaturas máximas, ainda há expectativa para muito calor. Nessa semana o calor volta a se intensificar, ele alivia um pouco no final de semana por conta do aumento das chuvas. As chuvas, mesmo na forma de pancadas que vão se espalhar pelo centro-oeste, devem aliviar um pouco o calorão, mas na próxima semana tem previsão para novos picos de temperaturas máximas. Então, não há previsão para um período tão prolongado quente como na segunda quinzena do mês de setembro, mas no decorrer de outubro são esperados sim alguns períodos com temperaturas bastante elevadas, bastante extremas. Então, vamos ter bastante oscilação ainda das temperaturas, só que aos poucos, com o aumento das chuvas, a tendência é que esse calorão comece a reduzir um pouco. Vamos acompanhar isso de forma mais pontual. Primeiro, aqui para a região de Guarapuava, no Paraná, expectativa de chuvas frequentes no decorrer desse mês de outubro. Bastante oscilação da temperatura também, mas poucos picos de calor. A gente deve ter aí algumas temperaturas chegando até 31, 32 graus, especialmente nessa primeira quinzena de outubro, mas tem previsão para chuvas bastante expressivas e frequentes
Neste mês, inclusive, o padrão de chuva deve mudar um pouco no sul do Brasil. Enquanto em setembro choveu muito no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná não registraram volumes tão expressivos, neste mês a tendência é que os volumes fiquem acima da média nos 3 estados do sul do país. E a chuva mais intensa até deve migrar um pouco mais para norte, se concentrando especialmente entre Santa Catarina e Paraná. Então, em alguns momentos, essa chuva excessiva, frequente, pode impactar atividades no campo, inclusive a instalação dos cultivos de verão sobre o Paraná. Na região de Guarapuava, a gente observa que teremos aí chuvas bastante frequentes, volumosas, que também podem impactar a colheita dos cultivos de inverno, especialmente do trigo. Na região de Uberaba, Minas Gerais, a gente observa que tem previsão de chuva forte, especialmente no próximo final de semana, quando teremos o avanço de mais uma frente fria. Essa chuva vem com volumes moderados e um ligeiro declínio da temperatura. Mas grande parte da próxima semana será mais seca e quente. A temperatura máxima deve ultrapassar até os 35 graus em alguns momentos. E a chuva deve voltar a ocorrer com maior frequência na segunda quinzena do mês, inclusive com volumes mais expressivos aqui no final do mês de outubro e declínio mais significativo da temperatura. Condição similar para a região de Primavera do Leste, em Mato Grosso. Tem previsão de chuvas moderadas no próximo final de semana, um ligeiro declínio da temperatura, mas a maior parte da próxima semana, apesar de ter alguns sinais de chuva, essa semana aqui, a partir do próximo final de semana, será marcado por tempo mais firme e bastante calor, alguns picos aqui de temperatura máxima próximo aos 40 graus. As chuvas devem retornar de forma mais frequente, com volumes moderados, e aliviando um pouco o calorão na segunda quinzena do mês de setembro. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto nos próximos dias com novas atualizações. Até mais!